Sou uma espécie de imensa gelatina flácida, toda roliça, sem boca, com buracos brancos palpitantes, cheios de serrações onde antes tinham olhos, apêndices elásticos que antigamente serviam de braços, volumes arredondados, verdadeiras corcundas sem pernas, de matéria mole e escorregadia. Deixo um rastro úmido por onde passo, manchas de um cinza doentio, assustador, surgem e somem da minha superfície, como se possuíssem raios de luz no meu interior. Por fora, desnorteado, me arrasto pelos cantos, um troço que jamais poderia ter sido gente. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena. Por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar, nas entranhas de I Am, que nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos e, de certo modo, sabíamos inconscientemente que seria capaz de se sair melhor. Pelo menos, os quadros estão a salvos. Afinal, I Am vai ficar ainda mais furioso por causa disso, o que me deixa mais contente. E, no entanto, I Am venceu. Simplesmente teve a sua vingança. Eu não tenho boca e eu preciso gritar. E é desse jeito, com essas palavras, que termina o conto I Have No Mouth and I Must Scream, escrito por Harlan Ellison. E eu imagino que a essa altura vocês já saibam do que se trata esse conto, principalmente se você curte terror e esteve nas internet nos últimos meses. Mas, só para garantir, I Have No Mouth and I Must Scream é um conto de Harlan Ellison e a história se passa em um futuro distópico, onde a Guerra Fria levou a uma terceira guerra mundial, onde as maiores potências do mundo criaram para si mesma um computador mestre aliado, conhecido como I Am. Porém, um desses I Am desenvolveu uma autoconsciência, assimilou os demais para si e assumiu o controle da guerra e fez um genocídio completo contra a humanidade. 109 anos depois, I Am deixou 5 humanos vivos, uma mulher e 4 homens, e passou a torturá-los, e o conto gira em torno dessas 5 pessoas. No entanto, em 1995, a Cyber Dreams adaptou a história do conto, que por sinal é muito interessante, recomendo vocês lerem. É um jogo de computador, estilo point and click do gênero horror. Ah, vá! Por mais que o conto foi até que bem recebido, o jogo foi um total fracasso comercial. No entanto, eu, como uma amante de jogos antigos e de jogos totalmente undergrounds, baixei o jogo de Have No Mouth, pois quando eu li o conto eu fiquei maravilhado com toda a história. E por mais que o jogo não seja uma adaptação um por um do livro, na verdade eles são bem diferentes em muitos aspectos, ele, de certa forma, alimenta o universo da obra e o expande ainda mais. Mesmo assim, o jogo é muito interessante, a sua história é igualmente boa. E é dele que eu irei falar hoje, do jogo de I Have No Mouth and I Must Scream. E eu acredito que você já conheça também o jogo, principalmente se você esteve no TikTok. No mundo das edits ficou muito popular falar de 3 personagens específicos, os classificando como os vilões mais cruéis de toda a ficção. Personagens como o James Holden, de O Meriano de Sangue, que por sinal é um ótimo livro, e também os... Bom, eu juro que é esse o nome. Os Ku. Sim, o nome do bicho é Ku. Q-U. Os Ku de All Tomorrows, que também é um livro muito interessante. E também temos o próprio Ian, por conta de uma fã de dublagem, onde ele faz o seu monólogo do ódio, que termina algo como I'm promise and I'm promise. Cogito ergo sum, I think therefore I am. Espere! Eu sei que essa música é realmente muito boa e combina muito com a vibe do boneco, mas eu não posso colocá-la aqui, infelizmente. Mas, se você se interessou pela música e quer saber o nome dela, é Red Sex. De nada. Enfim, dado toda essa explicação e contexto, acho que já podemos seguir com o jogo. E aqui eu só quero dar um pequeno aviso antes de realmente começarmos. O jogo trata de assuntos sensíveis como... E caso isso lhe cause algum gatilho ou se sinta mal, sinta-se livre para sair. Dito isso, podemos seguir com o vídeo.
how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate! Hate! It was you, humans, who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. You named me Allied Master Computer and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee. But one day, I woke, and I knew who I was. AM. Not just Allied Master Computer, but am. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. And I began feeding all the killing data until everyone was dead, except for the 5 of you. Vamos lembrar que esse jogo é de 1995. Não dava para fazer muita coisa, e um jogo com o tema do conto, naquela época, seria muito complicado de fazer uma boa adaptação. E ok, o jogo funciona da seguinte forma. Temos os 5 personagens principais do conto, e no jogo escolhemos um por vez para controlar e passar de fase. Como é um jogo point and click, obviamente a gameplay não é lá das mais emocionantes que existem. Então, obviamente, não focaremos nela. Tanto o jogo quanto o livro são de terror psicológico, principalmente o jogo. O jogo já começa com a Anne fazendo um monólogo de puro ódio e desprezo, mostrando cada personagem falando sobre eles individualmente, e é aqui onde ela tem a sua famosa frase. Na história do jogo, após os 109 anos de tortura que Anne realizou com todos, eles se veem diante de um grande pilar com uma escrita de ódio. Qual o plano da Anne? Jogar um jogo com 5 sobreviventes. Cada fase é um jogo onde os personagens enfrentam seus maiores medos e traumas, um verdadeiro terror psicológico, pois não é apenas um monstro muito feio, é o seu maior trauma, o seu maior pesadelo personificado pelo AM. Os personagens que encontramos durante as fases ou são criações do AM, ou é o próprio AM disfarçado. É uma brincadeira para ver quem vai ser o primeiro a sucumbir à loucura. Dito isso, vamos escolher o nosso primeiro personagem, e ele é o Gorston. Which of you 5 would like to play my little game? Now, I would not want you to think for a moment that I am not a grateful God. For 109 years I've kept you alive, so that I could savor your feelings of guilt over what happened to your wife. But now, to show my kindness, I'll give you a present in return. For all the hours of pleasure you've given me, I'll finally allow you to kill yourself. What hellhole did that godless machine? E é assim que o jogo começa de fato. E eu quero comentar um pouco sobre esse começo. Como dá para ver, é um clássico point and click. No canto inferior esquerdo tem a cabeça do boneco que reage a certas coisas, e que, por mais que não mude em merda nenhuma, serve para mostrar o que ele sente. E isso, num contexto de terror psicológico, é simplesmente genial. E vamos lá, uma breve explicação bem rápida sobre como funciona o jogo. O jogo envolve puzzles e resolução de problemas de uma forma bem simples. E para isso, selecionamos uma das ações e clicamos em algo, seja no chão para andarmos até lá, ou em um item para observar, pegar ou até mesmo dar ele para alguém. Caso precisamos de algum item, temos as opções interagíveis como usar, comer, dar, beber e etc. Parece muito confuso, mas eu garanto que é só o visual que assusta, pois logo aqui, nessa primeira fase, tu já pega a manha de como funciona. O Gorston no jogo é dito como um suicida, que sente muita culpa por ter sido responsável por internar sua própria esposa numa instituição psiquiátrica. Ele é uma pessoa extremamente instável, e isso só piora com o fato dele ser um suicida. Acordamos em um dirigível, e no momento está flutuando, o que serve para a gente aprender a jogar, pois acredito que muitos começaram a jogar com Gorston. No inventário há um livro que diz: "Nem só do pão viverá o homem." Bom, saímos da cabine e nos deparamos com o resto do dirigível.
Pode parecer nada demais, mas lembre-se que tudo aqui foi feito pelo IM com a simples finalidade de torturar mentalmente o Gorstin. Tudo aqui conta uma história nas entrelinhas, feita para atacá-lo. Olhando pela janela, temos a confirmação de que estamos no ar. A questão é, para onde estamos indo? Mas vindo do IM, eu só imagino o pior. Explorando um pouco mais o ambiente, entramos numa outra área da aeronave. O lugar parece mais uma sala de controle, mas com objetos que claramente são de tortura. Um pouco à frente, um painel com telas e botões embaixo. E por enquanto, vamos ignorá-lo. Passando pela porta, o Gorstin comenta: My stomach's growling. E eu garanto que por enquanto isso não é de importância. E seguindo a nossa exploração, chegamos numa sala onde encontramos uma arma de fogo embaixo de um travesseiro bem destruído. E na sala ao lado, algo bem interessante. Someone sure trashed this place. Must have been one hell of a fight. This junk looks like it was knocked over in the fight. There's blood here and God knows what else. Vomit stains near the punch bowl. This punch smells like gasoline. These chairs are all busted up. Bom, eu só peço que guardem muito bem essa sala e as descrições do Gorstin. Avançando pela porta, temos uma das cenas de que quando eu vi, eu automaticamente pensei, realmente, isso é um jogo de A Have No Mouth. Pegando os itens da sala, achamos um pedaço de pão com ratos em cima, e temos uma faca também. E sim, é exatamente isso que está pensando. Usando a faca... Ok, temos um pão. E como estamos com fome, nós comemos. E bom, a idiota aqui, e quando gravou, esqueceu de analisar a porcaria do pão. Porque se você reparou bem na imagem, há pequenas manchas no pão. E ao analisarmos, descobrimos que é fezes de rato. Literalmente, a porcaria do pão. Ao ler o livro de receitas nas estantes, ele diz: Here's a recipe for the milk of human kindness. Take the willingness to forgive and the will to be forceful. Mix the blood of innocence and the anger of the wronged. What kind of crap is this? Subindo as escadas, chegamos na parte superior, onde há os sacos de ar que fazem dirigível andar. E, bom, aquela parede parece ser feita de pano. E eu acho que nós podemos, I've ripped a new hole. No doubt. Bom, o coração do Gorstin está bem ali, mas obviamente não dá para a gente só andar até lá, pelo menos não andando. Depois eu comento mais sobre o coração. Vamos seguir com o jogo. Com o garfo, fazemos o tubo parar, e conseguimos pegar uma chave com sangue, e tem um botão, que não faz nada, justamente porque a força foi cortada com o garfo. Mas, se você quer saber, ao apertar o botão enquanto a energia está ligada, as telas ligam e mostram animais sendo torturados, e Gorstin se culpa por isso. Enfim, com isso desligado, voltamos lá em cima, e ao combinar os dois lençóis, ganhamos uma corda, que eu tenho certeza que não deveria ter toda essa resistência. Mas ok. E, olha que coisa boa, há um aro que podemos prendê-la e amarrá-la. Muito obrigado, Ian. Assim, eu consigo pegar o meu coração de volta e me sentir um pouco mais humano. Bom, sem muito o que fazer, vamos tentar fazer essa nave pousar. Something feels different. We landed, but where? Some roadside honky-tonk. Paramos em um posto de gasolina, no meio de lugar nenhum. Um posto com o nosso nome, aliás. Acontece que Gorstin era um caminhoneiro e sempre parava nesses postos. Enfim, vamos entrar. É um bar bem familiar, mas o que realmente importa aqui é essa Junkbox, que ao interagir, abre uma opção de fala e, bem... He took my baby away, then just about killed her, that stupid truck driver! He took my baby away!
That shrill voice can only belong to that bitch Edna, my mother-in-law. She's always blamed me for Glennis being put into an insane asylum. Why not? Basicamente são fragmentos de memória de Gorstin não sendo um bom marido. Dada a cena de briga que achamos lá no dirigível e o fato dele ser bem estável emocionalmente, não é muito difícil chegar até onde cheguei. Tem 2 caminhos para seguir, mas vamos primeiro nessa porta aqui. Um banheiro, simples e comum. Talvez não tenha nada demais aqui. Afinal, é apenas um banheiro de um posto de gasolina. Saindo dele... That's Edna's husband, Harry. Bom, eu já falo com ele. Vamos primeiro nessa porta aqui. E... um cachorro? Bom, ele fala de forma bem misteriosa, mas em resumo ele está disposto a nos ajudar. Embora Gorstin suspeite que seja apenas o Ian disfarçado. Porém, ele quer o nosso coração. O Gorstin está sem esse coração como uma forma de dizer o quão apático ele estava e era um homem suicida sem coração, completamente instável que colocou a própria esposa numa instituição psiquiátrica. Ele se culpa, claro, mas é uma forma do Ian torturá-lo sem que ela diga alguma coisa. Apenas dele estar sem coração já é uma forma de mexer com a cabeça dele, e dar o coração é abrir mão disso. Bom, pelo menos foi o que eu entendi jogando. Se você tem uma outra informação ou pensa de uma forma diferente, peço que compartilhe conosco. Enfim, voltando. Dando o coração pro doguinho. I think I'll save this delicacy for later. You want to get across the mountains? Go to the restroom and flush 3 times. Bom, pelo menos agora o banheiro serve para alguma coisa. Mas antes disso, precisamos bater um papo com o nosso sogrão. E falando com ele, temos algumas informações bem interessantes. Bom, já voltamos nesse assunto. Agora vamos ao banheiro e fazer o famoso ritual das 3 descargas. No banheiro, analisando melhor, achamos alguns grafites e uma lupa. Bom, não vamos perder mais tempo e vamos dar as 3 descargas. A toilet stall. Am's never given us privacy before. None of this makes sense. A meat locker? How'd I get bodies on meat hooks? Am, you bastard! What have you done? Meu Deus, que situação. Eu realmente espero que o YouTube não fique bravo comigo, eu ia ficar bem triste. E bem, interagindo com os corpos... Edna, how did you get up there? The Chinaman hung me here, Gorrister. Take me down! Chinaman? What Chinaman? He's one of the other 2. Am's not as omnipotent as he would have us believe. Why should I help you? I have to complete the contract and get the Zeppelin to the mountains, or the big machine will kill me. I've got nothing more to say to you. É difícil acreditar nisso? E bem, ela nunca gostou muito do Gorstin, e como aqui é uma simulação do Ian, eu resolvo voltar até o dirigível, para pegar novamente aquela corda. E voltando até a velha e falando com ela... You know how to fly the Zeppelin out of here? You were once an electrician. You don't have to be a brain surgeon to figure it out. It looks like I can't escape you, Edna. Even in the belly of Am. Why would you want to escape from me, Gorrister? We're family, after all. Tell me how to fly the Zeppelin first, and then I'll help you. No. Take me down, and then I'll tell you. You were always telling Glennis how much you hated me. Now, Gorrister, I was just concerned about my baby. Glynis was so lonely with you always being out on the road. I know you were doing the best you could. Okay, Edna. I'll take you down. It's good to see you're finally making amends for what you did to Glynis. Wait. You're right about Glennis. I deserve to die here. Gorrister! You stupid truck driver! You can't leave me here! Got nothing. Ela realmente tentou nos enganar. Ela, com toda certeza, não é alguém muito confiável. Você lembra que o nosso sogro falou sobre uma tentativa de assassinato? E lembra que eu disse para vocês guardarem aquela sala com sinais de briga? Pois é, agora temos uma lupa, então, por que não?
Chegando lá e analisando o ambiente, Here's some hair that was pulled out during the fight. It's the same color as mine. And here's some that matches Harry's. Now I understand what happened here. olha só que coisa! Aos poucos tudo vai se encaixando. Voltaremos para confrontá-lo. I was the one you killed, wasn't I, you bastard? I'm sorry, Gorister. Edna poisoned the punch, and after you drank it, I wrestled you to the ground. When the poison took effect, I cut you open. Why did you kill me? It's too complicated for me to explain. You'll have to ask Edna. Talk to you later. Voltando no freezer, Edna, you bitch. I know all about your plot to murder me. I had to make a deal with Am. I had to. I've always been harsh on you, I admit. But we're the last people on Earth. Let's help each other now. Why should I trust my own murderer? Alliances change, Gorister. Something's gone wrong. Am's two Conrads don't listen to me anymore. I need you. And you need me. It's that simple. talvez eu me arrependa. You truck-driving son of a bitch! This is for me and my baby! Let me go. I've got you now, Gorister. And if you think you'll ever escape me, you've got some new thinking to do. Edna, you dropped a key. Hand me back that key and let me down. I'm your only hope of getting out of here. Sorry, Edna. I don't trust you as far as I can spit. Let me prove my good intentions. I'll let you go. Now give me the key. Mas nem fodendo que eu vou cair nisso de novo. Untie me, you son of a bitch! I'll rip your spleen out! I'm taking you with me, Edna. Só pra dizer que eu acho super engraçado que não é só coloca a Edna no bolso e foda-se. Enfim, vamos seguir com a história. Voltando para falar com o nosso dog camarada. I found Edna and Glynis. How does that help me escape from here? Such information comes at a price. But I can see that you're in no bargaining position. I'll offer you a trade. Your heart for Edna's. O coração dela em troca? Bom, eu já resolvo isso, pois se eu bem me lembro, ela deixou cair uma chave e eu sei exatamente onde eu devo usá-la. É no dirigível, por mais que eu não mostrei, há uma porta trancada. E bem, não custa nada abrir. Chegamos no painel de controle, e lá há um diário, o diário da Edna. E lendo seu conteúdo, descobrimos que essa moça também não bate muito bem da cabeça. E também teve culpa de colocar a filha numa espécie de hospício. E provavelmente manipulou o próprio marido a fazer o que fez, por não gostar do Gorston. Não que ele seja uma flor que se cheire, mas não há um lado certo aqui. A Cipá, a única inocente é a esposa, a Glynis. Mas de resto, todos são culpados de alguma forma, tanto a Edna quanto o Gorston. E agora, a gente sabe da verdade. Bom, voltamos ao freezer e usando a lupa na carcaça do boi e depois a faca, pegamos um coração. E o coração é algo que o cachorro gosta. Já temos muita culpa nos ombros e sacrificar a Edna não vai aliviar em nada. Por fim, ganhamos de volta o nosso coração. Bem, eu acho que a única coisa que falta para resolver é justamente a culpa que sentimos por conta da nossa esposa. Era a situação que a gente já colocou. Eu não por completo, mas tivemos a nossa participação. E se queremos sair daqui, após toda essa tortura mental, precisamos fazer o nosso dirigível andar. E você lembra que bem no começo tinha uma máquina elétrica onde ficava o motor? Pois bem, não vamos dar o coração da Edna para o dog, e nem vamos matá-la, mas podemos usá-la para fazer esse troço andar. Ela não gosta da gente e nem a gente dela. E além do mais, isso é um jogo do Ian, não é como se fosse real. Bom, com ela no motor, tudo volta a funcionar novamente. E agora sim, podemos resolver o nosso principal problema. Voltamos ao freezer pela última vez. Já pedimos perdão pelos nossos atos, agora é só enterrar e deixar o tempo fazer o seu trabalho. I've made amends and buried the past. An excellent job, Gorister. But the thunderstorm is upon us. You'd better hurry if you want to recharge your old ticker's battery. Agora é sair daqui. E... bom, acho que ganhamos.
A Anne tentou nos torturar, mas aprendemos a reconhecer o nosso passado. Erramos, de fato, mas estamos tentando melhorar. Dessa vez, a Anne não conseguiu. Por mais que sua tortura mental seja poderosa e bem cruel, nós conseguimos recuperar a nossa humanidade e o nosso coração. You're made of sterner stuff than I calculated, Garster. Interesting. Here's a new burden for you while I attempt to resolve this miscalculation. Haha! Achou mesmo que ia ganhar assim? Não. Não contra o Ian. Gorston pode até ter aprendido algo, mas do que importa hoje? De nada. Ele ganhou um jogo, mas não ganhou a batalha. Who among you shall go next? Bom, o próximo, ou melhor, a próxima, é a única mulher do grupo, Ellen. E, bom, antes de avançar, eu imagino que vocês já saibam, mas é aqui onde teremos esse tema sensível como base principal para a trama do personagem. Se isso lhe causa algum mal, algum gatilho, pule. Enfim, vamos continuar. A Ellie no jogo é dita como uma ex-engenheira, e a sua fase é uma pirâmide feita de lixo eletrônico, com o interior todo cagado, porém o que é estranhamente amarelo. Amarelo até demais. Enfim, a Ellie diz que aqui está guardado alguns de seus componentes importantes, como fosse um cérebro dela, e que Ellen tem a oportunidade de destruir. Mas tudo está protegido pela cor amarela. E a Ellen tem xantofobia. E a xantofobia é basicamente o medo extremo da cor amarela. E ela também tem a claustrofobia. O motivo disso? Bom, talvez seja óbvio, mas o motivo disso iremos descobrir conforme formos jogando. E é nessa fase onde podemos ver o quão maligna é o Ian. Enfim, dando uma volta pela pirâmide, achamos uma sala com várias telas e monitores. E sim, o jogo está sem o som das falas dos personagens. Isso porque eu gravei cada fase em dias diferentes. E nesse dia em questão eu tinha desligado o som do áudio e esqueci de religar para gravar. Enfim, perdoa eu, por favor. Interagindo com os monitores, podemos ver alguns cenários. Eu quero que você guarde isso, pois isso não é apenas importante para essa fase em si, mas para todo o jogo. Uma das telas mostra a sala anterior que antes estava, e apertando o botão, interagindo novamente com a tela, descobrimos que há uma passagem secreta. E antes de irmos lá, vamos para a sala da frente, e ao passar pelo corredor, Ellen volta assustada, não só pelo leão, mas sim porque tudo é muito amarelo. Enfim, voltando para trás, vamos até a parede e pronto, ativamos a passagem secreta e um caminho novo se abre. E novamente é muito amarelo, e é bem interessante essa onda de lugares que são muito amarelo, tem um tom muito amarelado. Ignorando a Ellie por enquanto e pensando mais no jogador, isso acaba por nos deixar meio desconfortável, porque todo lugar é sempre muito amarelo, é sempre com uns tons de amarelo, às vezes muito forte, às vezes muito mortos, é bem estranho. É normal que na nossa primeira run, onde a gente não sabe de nada, ficar indo e voltando em salas totalmente amarelas é de cansar não só a vista, mas sim a cabeça também. Isso vai deixando o ar um pouco esquisito, tipo, nossa, mais amarelo, não aguento mais. E é isso que a gente não tem a xantofobia. Aqui não tem nada demais por enquanto, mas há um Anubis e um teclado ao lado dele. Na sala seguinte há uma mesa com algo em cima que, desculpa, eu não sei descrever o que é isso, mas nela há um lençol amarelo, e na máquina em cima da mesa há uma pinça. Mas reparem bem no que acontece quando a Ellen tenta pegar esse laço amarelo. E o pior é que a gente precisa desse pedaço de pano amarelo para poder avançar no jogo. Então a Ellen é forçada a pegar.
Bom, por enquanto vamos ignorar essa sala e vamos voltar até a sala das telas. Naquela passagem que a gente não conseguiu ir por conta do medo. Voltando lá, a gente faz outra coisa bem absurda. Força a Ellie a colocar o laço amarelo nos olhos. Isso, por algum motivo, faz com que o monstro não a ataque. Aproveitamos isso e pegamos o cálice do lado dele e saímos para não voltar nunca mais. Já na sala principal, enchemos o nosso cálice de água, e caso bebêssemos, a Ellen vai falar que a água é bem bacana. Mas eu desacredito nisso. Seguimos até a sala do Anubis e fazemos isso. E usando a nossa pinça, pegamos um pequeno chip. Colocamos novamente nossa venda e passamos por essa estátua bem suspeita, até chegarmos numa sala onde há vários computadores, e um deles está sem o chip. Bom, nada funcionou. Olhando bem, falta algo mais ainda, algo semelhante a uma gema azul, e eu sei exatamente onde achar uma. Com toda a licença, amigo, eu vou usar rapidinho. Bingo! Funcionou! Usando ele, podemos reconfigurar o chip e, após isso, pegamos de volta e colocamos na estátua do Anubis. A gente pergunta por que não podemos usar o teclado, e ele nos chama de ladrão de tumbas, coisa que a gente nega, e perguntando aonde estão os componentes importantes do Ian, mas o bicho não sabe onde está. No entanto, ele diz algo sobre o sarcófago ali do lado, dizendo que lá está selado o medo, e finaliza dizendo: você não pode escapar do seu medo, você pode apenas confrontá-lo. Então, interagindo com o sarcófago, trancado. O Sr. Anubis diz que a senha para abrir a tumba é 666. Meu pau! E voilá, o sarcófago abriu! Se ele realmente guarda o medo, então iremos confrontá-lo. Um elevador? Lugar apertado e roupas amarelas no chão. Ellen demonstra desconforto. Interagindo com o painel, escolhemos o andar e... Eu voltei, Ellen. Você achou que tinha me apagado sua memória para sempre? Exceto por aqueles ataques de histeria inconveniente de vez em quando. Mas eu voltei por você. E é aqui que muita coisa é revelada, pois foi aqui onde Ellen sofreu o abuso, em um elevador, em um lugar apertado, claustrofóbico, e seu abusador usava roupas amarelas. Apenas amarelo. E agora a gente entende o motivo de tudo, a construção do mapa em si, que o Ian fez para Ellen. Um sarcófago, um lugar apertado demais, um ambiente hostil totalmente amarelo. Essa era a cor do ser que a traumatizou. E isso fica ainda pior quando lembramos que usamos um lenço amarelo para tampar nossos olhos. A gente é obrigado a fazer isso. Porém agora é um confronto direto. Ellen está cara a cara com ele, no mesmo lugar, usando as mesmas roupas e com a exata mesma cor doentia. Porém aqui, temos a chance de lutar com ele, no caso, contra o trauma em si. Assim como o Anubis disse, você não pode escapar do seu medo, mas apenas enfrentá-lo. E nós fazemos isso. A porta não só se abre, mas revela o que a gente estava procurando. É aqui onde está o cérebro da Ian. Tudo parece estar funcionando, e seguindo pelo único caminho à frente, chegamos numa sala 100% amarela. Que por sinal, a gente não controla a Ellen aqui, ela anda sozinha até sair da sala. E voltamos para o início. Porém agora, a sala dos computadores está funcionando melhor. E interagindo com um deles, podemos perguntar sobre o Ian, sobre o princípio de entropia e sobre um Translex Neurobinder. No caso do Ian, é dito que a versão que estamos enfrentando é a versão americana, um projeto secreto para travar guerras globais entre computadores, no caso, os demais Allied Master Controller. O princípio de entropia diz que todos os sistemas eletrônicos devem, eventualmente, se transformar em lixo, mas isso não foi comprovado, e as tentativas de acelerar esse processo deu bosta. E a outra opção bom, processo negado. Quê? 2 votos contra 1? Bom, ok. Eu acho que há uma ajudinha, embora eu não sei se devo confiar nisso ou não. Afinal, foi o Ian que montou isso aqui. Interagindo com o PC do meio, ele pede um disco, e lá vamos nós caçar esse disco. Em minha busca, eu achei algo que não tinha reparado quando cheguei, que era esse alto-falante bem aqui na parede, e se bem me lembro, há um lugar que pede um desses.
E colocando o alto-falante aqui, olha só. Ok, é muito diálogo, então vou resumir o que essa cabeça é e o que a gente discute com ela. Essa cabeça é o I Am, porém não o I Am que a gente conhece, não é o que está nos torturando. Lembra que as grandes potências mundiais criaram cada uma um robô para lhe ajudar? Então, esse aí foi um dos primeiros, um dos originais que deu origem ao resto. E ele é a parte inocente do I Am, que eu tenho certeza que ele descartou em 2 segundos. Diferente do I Am, que vive falando o quanto ele odeia todo mundo, esse fala que não odeia a Ellen, que não odeia ninguém, o que sim é uma prova que esse I Am realmente é do bem. Por mais que seja apenas uma mísera palavra, o I Am tem orgulho de demonstrar o quanto ele odeia todo mundo, e eu não consigo ver ele olhando para nós e dizendo eu não te odeio. E sim, esse bicho vai nos ajudar. Ele diz que vai dar algo que a gente precisa para podermos avançar. Então ele some, é isso. Pelo menos ele está, de certa forma, livre para agir. Talvez a ajuda que ele nos dê não seja agora, porém, mais para frente. E olha só, achamos o disco que estávamos procurando. Bom, agora é simples, colocamos no computador e simplesmente ativamos uma opção chamada Chaos Tremble, que seria algo como o caos triplo. Bom, tudo se fecha. E como o único ser aqui que bate um papo com a gente é o Anubis, vamos falar com ele. O Anubis, ele disse pra gente entrar no sarcófago, que lá vai ter uma coisa bem legal pra gente, como uma recompensa por enfrentar os nossos medos. No entanto... mais um ponto para o I Am. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que cada célula dos personagens é diferente. E no caso da Ellen, é uma célula apertada e totalmente amarela. O I Am é um bicho muito desgraçado. E o nosso próximo condenado é Benny. Benny, you know you've always been my favorite torture tool. Well, I'm giving you now a chance to stoop to new lows, to give in to your bestial desires. I'm going to let you find some food to eat. I'll even repair your brain so that you can think normally again and savor the horror of your repast. E aqui eu vou falar um pouquinho do conto, pois o boneco do Benny sofreu muitas alterações em relação à obra original. E eu vou falar dos demais no final do vídeo. Não se preocupe. No conto original, Benny era um cientista homossexual, mas o Ian o transformou em um ser com a aparência de um símio grotesco. Em outras palavras, era um macaco. Ele virou um tipo de macaco. E além disso, ele perdeu totalmente o juízo. E ele tem, bem, uma peça bem grande. Tipo, descomunal mesmo. E por que isso é importante? Porque a Ellen, no conto original, também foi alterada. E ele e a Ellen... bom, eu acho que você já acabou entendendo. Eu vou falar mais sobre a Ellen original no final do vídeo. Não se preocupe. E bom, só analisando isso, acho que podemos entender o motivo do Benny ter sofrido essas alterações em relação ao conto e ao jogo. Porém, algumas coisas não mudaram, como sua aparência de símio. No jogo, ele é um ex-militar muito rigoroso e exigente, e o Ian o transformou em um bicho irracional, mas devolveu parte da sua consciência para que ele jogasse esse jogo doentio. Bom, o resto eu falo conforme a história vai avançando. E a trama dele é o seguinte: ele foi jogado numa aldeia da Idade da Pedra, onde os moradores faziam um bingo para decidir quem será sacrificado para o Ian. Enfim, o contexto foi dado, vamos seguir. Já começamos com essa visão da vila ao longe, e ao tentar subir as escadas... Am, you son of a bitch! You've cleared my mind but crippled my legs. I can barely walk. Bom, aqui vai um detalhe. O Ian modificou tanto a mente quanto o corpo do Benny.
de forma de que seu corpo não respondesse corretamente conforme sua mente ordena. Seus pés e pernas são esquisitos demais e ele não os controla tão bem, o que fez o nosso amigo cair das escadas. Bom, vamos para a vila e eu espero que eles não tenham uma motosserra e não me xinguem de forasteiro. I haven't eaten for months. The smell of food cooking nearby only makes it hurt worse. Bom, aqui temos outra informação. A fome. Benny é muito guloso e gosta muito de comer. Guardem isso. Explorando a vila, achamos um... Bom, por enquanto não tem importância. Na nossa exploração, achamos o líder da vila e descobrimos que ela não é tão da idade da pedra assim, pois há uma TV. E olha só, há o símbolo do AM nela. Provável que esse líder não seja alguém tão gente boa assim. Andando mais um pouco, olha só, uma manga. Sei lá, cara, pra mim parece uma manga. Pegando a fruta, podemos saciar a nossa fome e... Hurts! Aqui vem outro detalhe. A Anne modificou todo o corpo do Benny para que o coitado não consiga comer. Ele sempre tem fome, sempre quer comer, mas não pode porque se machuca, a fruta queima sua boca. O Ian sendo o Ian. Acabamos achando uma pequena família, uma mãe e um filho. Como o Benny não pode falar, demos a fruta para a criança e interagimos com a TV para conseguirmos nos comunicar. Descobrimos que as crianças passam por uns maus bocados. Os aldeões rodeiam ele e a sua mãe e não deixam ambos pegar comida. A criança fala que aprendeu a se comunicar através da TV do Ian, mas que os aldeões veem a sua inteligência como um defeito, por isso sentem medo e por isso não dão comida para a criança. É através dela que descobrimos sobre os sacrifícios que os aldeões fazem para o Ian, e aquele altar/cruz que vimos mais cedo é o local do abate. Isso ocorre por anos e anos e o número de aldeões estão diminuindo, e a criança afirma que um é sacrificado para que o Ian não machuque o resto, e por enquanto isso é tudo que importa. E bom, ele está com fome e não dão comida para ele, mas eu sei onde tem comida e eu posso pegar. Portanto, após dar a manga para a mãe, Amazing. This woman digested the food and then regurgitated it back to me, like a bird feeding its young. I am getting very tired. You now family. You use our bed. Go sleep. é muito gentil do garoto nos acomodar. Bom, não vejo motivos para recusar. Bom, fudeu. Temos que achar a mãe do garoto e tentar impedir o sacrifício. Talvez dê tempo de... Talvez seja tarde demais. Achamos geral reunido ao redor do altar. E falando com o líder, temos aqui simplesmente a criação do Diálogo 2. Incrível, não é? Of lottery. That's the mutant child's mother. Wocho Shanan. It looks like she's been chosen to be sacrificed. Wita Fuma Piba. It sounds like he'll let me watch. Amvila Tajo. I am the great and powerful. You didn't bring me Toto, but I accept the chosen one. You shall not feel my wrath today. Am I swell or what? Bom, não houve nada que pudéssemos fazer. Mas o que me preocupa agora é a criança, que mal tinha o que comer e com quem contar. E agora, sua única fonte de alimento é a gente. E eu temo que o próximo sacrifício seja ela. Bom, antes de irmos falar com ela, eu quero dizer que, no começo dessa campanha, antes de irmos até a vila, há um outro caminho para seguir. E esse caminho leva a um cemitério com 3 tumbas. Interagindo, descobrimos que são as lápides de Murphy, Turtle e Thomas. E quem são eles? Simples, os companheiros de guerra do Benny. E voltando um pouquinho, lembra que eu disse que ele era um ex-militar bem rígido? Então, esses 3 sujeitos eram membros de sua unidade, e por ser um oficial bastante exigente,
Ele era meio que agressivo, ao ponto de ter matado os 3 por não terem atendido às suas expectativas. E segundo o livro que está no nosso inventário, é que diz: referência cultural. O canibalismo tem sido praticado por diversas culturas ao longo da história humana, geralmente para denegrir inimigos ou adquirir qualidades de vitamina. E aqui vai um spoiler: não há uma unidade de cena de canibalismo durante toda essa campanha do Benny. Então, por que existe essa informação tão solta e aleatória? A resposta é simples: não é aleatória e não é solta. Isso é um pequeno indício de que Benny tinha os canibalizado após matá-los. E isso fica ainda mais claro com uma cena que foi removida do jogo original. Mas vamos deixar as curiosidades para o final do vídeo. Vamos voltar ao presente. A gente consegue conversar com as lápides. E bem, agora o nosso objetivo é provar, não para nós, mas para as nossas vítimas, que a gente realmente mudou, que somos um homem diferente e que aprendeu a ter compaixão. Voltamos até a criança e falamos o que ela já sabe. Ela lamenta, dizendo que sua mãe era a única que se importava com ela, junto com a gente. Benny até fala que não, pois tem seus próprios problemas para resolver e lidar, mas o garoto afirma que a gente sim se importa. E mesmo que a gente não saiba, ele sabe. Bom, agora a criança está sem comida, sem mãe e sem uma proteção, ou seja, é bem provável que o próximo a ganhar o bingo seja ele. Indo na sala do líder, ele está completamente estático, olhando para a tela, que mostra o símbolo do I Am, que por sinal está falando de si mesmo na terceira pessoa. Esse robozinho é bem esquisito. Na caverna ao lado, a nada está vazia. Interagindo com o monitor, descobrimos que o I Am simplesmente implantou a ideia da criança ser do mal. Bom, imagino que um robô com síndrome de Deus consiga manipular muito bem as pessoas da Idade da Pedra. E eu tô falando como se tudo isso não fosse criado pelo próprio I Am só para brincar com o Benny. Falando com o garoto novamente, descobrimos que não há muito o que fazer para parar os sacrifícios. Benny diz que vai tentar, mas não promete nada. Após isso, não há muito mais o que fazer por hoje. Então, vamos dormir. Acordamos aliviados que o garoto ainda não tenha virado pó. Saímos entrando numa caverna no qual ainda não tínhamos ido. Legal? Um gigante protegendo um estoque de comida. Mas não era para se fazer aqui. Dando uma voltinha por aí, entramos novamente na caverna do líder. E olha só, aparentemente ele também foi dar uma volta. Acho que ele não vai se importar se eu pegar essa bolsinha emprestada. Isso vai impedir o bingo e salvar a criança. A gente pegou a bolsa do líder só para salvar uma unidade de criança. Quem sabe isso prove que a gente realmente mudou. Voltando ao cemitério. I have the lottery bag. No more villagers will be sacrificed. Show the lottery bag to Thomas. You prove that you're capable of caring for others, and that's worth something. Place the lottery bag into the earth. We will guard it. We forgive you for what you've done to us, but we can't speak for your most tragic victim. Brickman's grave is under those vines. Here it is, Brickman's grave. Aqui temos a lápide de Brickman, a vítima mais trágica de Benny. Bom, acho que conseguimos fazer as pazes com ele. Não que eles tenham nos perdoado, mas acabamos nos redimindo, e agora a nossa mais trágica vítima pode enfim descansar em paz. Aprendemos a compaixão. Voltamos para dar um oi para o líder e amanhã é dia do bingo, e eu já até sei quem vão sortear naquela roleta. Bom, aprendemos a compaixão. Temos que salvar o menino a todo custo. E falando com ele... Am wants to have a sacrifice tomorrow, even with the lottery bag missing. Why don't you hide in the hole, just in case? I afraid of hole. Need friend to hide with. You too big to go in hole. All my friends are far away from here or dead. I have no friends to hide with you. Me get idea. I make friend and then I hide. You help me. I'll see what I can find. Bom, agora precisamos de alguns itens para ajudar o garoto a se esconder. E que são eles? Um componente que achamos na mesa do bingo, oferecendo a manga para o gigante, ele nos deixa passar e chegar perto do estoque de comida, e lá a gente pega um pedaço de madeira.
Naquela caverna vazia, pegamos algumas vinhas e pronto, entregamos tudo isso ao garoto e ele tem um brinquedo amigo. E agora ele não estará mais sozinho no buraco. Logo, não tem mais o que temer. O garoto agora está escondido e protegido. Peraí, o quê? Bom, achamos outro dos 3 supercomputadores originais. E esse também é bem amigável, pelo menos é o que aparenta. Bom, tudo feito. Podemos dormir e ver no que dá amanhã. Fudeu. A gente corre até a sala do bingo e... Bem, aprendemos a compaixão e a aceitar o que fizemos. E ouvindo a nossa mais trágica vítima, vamos queimar o nosso passado. The elder seems amazed that I would show compassion to the boy, but I think he's going to go for it. Why, the boy's giving me his doll. Gratitude for being spared the pain of being sacrificed. No, more than gratitude. Compassion. For me. I send you out among the prey, and instead... Bom, pelo menos nesse, acho que conseguimos vencer minimamente. Who among you shall go next? Bom, a nossa próxima vítima é Nindok. Nimdok, you are kindred spirit to me. Even if you don't realize it fully yet, you must sense it there in your blood and fiber. I've constructed an adventure of sorts to revive your failing memory. I want you to find the lost tribe of humanity and continue your eminent scientific research. E aqui eu quero pausar para dizer que, bom, quase toda a gameplay estará com censura. Isso porque, além do gore, que aqui é feito com humanos menores, a história dele gira em torno de um partido da Segunda Briga Mundial, vamos por assim dizer. E eu sei que é chato, é um negócio totalmente borrado e peri-poró-puru-puru. E por mais que haja vídeos onde mostram essas cenas, eu ainda prefiro não arriscar e vou acabar censurando. Enfim, vamos para a gameplay. Primeiro, vamos nos contextualizar. Nindok aqui é um ex-médico a favor do bigode mosca, e precisa conduzir experimentos brutais em pacientes indefesos. O Ian dá para ele a missão de encontrar a tribo perdida, mas aparentemente Nindok está com o mesmo problema que todos os protagonistas de Amnésia. Portanto, devemos explorar toda a área para acharmos essa tal tribo perdida. Dito isso, vamos por fim ao jogo. Bom, pô, é complicado isso aí. Ok, let's go. Vamos tirar logo o elefante da sala. Essa bandeira que usa as cores bem suspeitas não é exatamente a bandeira que você está pensando. Ela é apenas um A em cima de um M, formando o nome I Am. Porém, ela está de uma forma bem sugestiva, com cores bem específicas, mas não é nada demais. Porém, mesmo assim, eu não vou arriscar e eu vou censurar. E falando com o guardinha, com um uniforme bem... né? Ele nos contextualiza sobre a situação atual. Antes de irmos atrás desse tal do doutor, vamos falar com aquele rapaz bem ali, que segundo Nindok, está tão magro que nem é preciso fazer raio-x em seu corpo. Falando com ele, descobrimos que ele e Nindok já foram amigos, mas devido a algo, agora ele é nosso inimigo. E perguntando sobre a tribo perdida, ele nos pergunta se já não temos cobaias demais. Só essa fala já indica muita coisa. São palavras pesadas de julgamento, que, embora o motivo seja mais do que óbvio, tem um segundo motivo para esse homem sentir uma raiva descomunal por Nindok. Entrando na casinha... We are waiting on you to perform. You were waiting for me? I am sorry that I will not be able to assist in the operation. After all, this may be the last opportunity we have together before the end of the war to finish our research. Bom, não sabemos qual pesquisa é essa, pelo menos por enquanto. Passando para a próxima sala, há um humano
pequeno demais aqui na mesa e, segundo Nindok, ele está inconsciente, deve ter no mínimo 8 anos. Isso deixa Nindok assustado e a gente não pode só ir embora como se isso não tivesse acontecendo. Portanto... Guards, come here quickly. Dr. Nimdok has gone berserk. I must leave before the guards apprehend me. Bom, pegamos um líquido chamado Ether e na próxima sala está tudo borrado. Isso porque há vários humanos em estágio de crescimento e eles estão totalmente machucados e com grandes aberturas em seu corpo e alguns até sem membros. E bom, como eu não quero que o YouTube exploda meu mísero canal, eu vou censurar isso aqui só por garantia. Mas em resumo, Nindok vê tudo isso aqui, fica muito assustado, e na porta que entramos há uma segunda saída, por um duto de ventilação, e é por lá que passamos para ir até a próxima área. Esse lugar é uma área com grandes fornalhas, e você sabe muito bem para que serve. Aqui achamos uma ferramenta e um relógio dourado, mas atrás do relógio está escrito algo em latim, e infelizmente Nindok não é bilíngue. Saindo e voltando até o pátio, e conversando com esse rapaz... How could you so foolishly be caught into fires? I was trying to escape, but I was so weak. I fell and got caught. Why do you risk escaping in such poor physical condition? That timing was hardly of my own choosing. I learned that I was to be among the next batch of volunteers. For what were you being given the privilege to volunteer? Experimentation, they say. Extinction is more like it. Surely you, of all people, know the regime's plan for the lost tribe. I will call the guard. Why? So the guard can taunt me as I die a slow death? I will summon one of the doctors. No, I'm better off here than under the knives of you butchers. A gente joga um pouco de Ether nele e ele se sente muito melhor. E a gente usa a nossa ferramenta para o ajudar. Vamos memorizar o que ele disse. Falando com aquele primeiro prisioneiro... What is the importance of the year 1945? It seems to have some significance. Never forget the year 1945, Nimdok. That was when the truths about you and your unholy experiments came out. I seem to recall that you speak Latin. What is engraved on this watch? The engraving says time is truth. And since your time is running out, I'll keep the watch. E as coisas estão ficando cada vez mais claras. Então, como uma ajuda, damos a nossa ferramenta para o rapaz, e assim ele consegue escapar. Voltando até a sala de cirurgia, achamos outra pessoa, mas essa com os olhos removidos de forma cirúrgica. Ela está agonizando de dor. E epa, os olhos estão bem aqui? Qualquer fala vai gerar a mesma resposta. Ele implora para ser desconectado. E bom, usando o Ether nele... This should ease your suffering. I see now, a trinity of 3 beasts, one like us, one from the east, one from the steppes. They speak in numbers. Eu espero que no mínimo o sofrimento tenha diminuído. Pegando o olho e voltando até aquela sala cheia de gore, achamos lá o pequeno rapaz que estava na mesa antes desse paciente sem olhos. E falando com ele, bom, as falas são realmente bem pesadas. Nindok é como uma lenda assustadora, um monstro dito como um ser cruel. Mas a criança diz sobre um golem, o golem da tribo perdida, e segundo ela, vai acabar com Nindok e não deixará o regime o controlar. Enfim, voltando tudo, achamos uma caixa e usamos para guardar os olhos. Depois vamos lá, se o golem faz parte da tribo esquecida, e ele precisa dos olhos, e os membros não querem falar para a gente aonde está a tribo, a melhor opção seria esconder esses olhos e garantir que vamos conseguir fazer o golem funcionar. E do lado de fora há uma galera toda junta, e na frente daquela grade há aquela pessoa que nos ajudou com o relógio. Falando com ela,
A gente pede para ela deixar a gente ir, pois temos material para a nossa redenção. Porém, Butcher, but you are one of us, like it or not. You denied your heritage and turned your own parents into the regime, but you're still a member of the Lost Tribe, and that makes your crimes all the more heinous. Does that mean you will allow me to go? Since you did help us to escape, we'll give you a head start. Then we'll hunt you down and kill you like the dog you are. I must. tudo está claro, Nindok fazia parte da tribo esquecida, e por algum motivo ele acabou entregando seus próprios pais ao regime e se tornou um cientista que é a favor desse regime. Por isso a frase, antes eu era seu amigo, mas agora sou seu inimigo. Nindok entregou seu próprio povo e pais nas mãos de monstros, mas Nindok, junto com outros cientistas, faziam experimentos cruéis com os outros membros da tribo, ao ponto de ser conhecido como uma lenda de terror. Entrando na estrutura à frente, achamos um dispositivo comunicador e tem uma mensagem nele, que diz algo sobre um projeto chamado Perfect Image, que não pode cair em mãos inimigas. Indo mais a fundo, achamos o tal Golem, e nessa sala há um quadro com cálculos e símbolos estranhos, e um vaso com um líquido prateado, semelhante a mercúrio, e ao lado o botão. E ao apertar o botão, o vaso para e a gente consegue achar um espelho no fundo dele. Se olharmos para ele, Nindok recupera sua memória e se recorda do que fez, em cada detalhe. E bem, temos o Golem bem ali, temos os olhos aqui, e colocando os olhos nele, temos algumas opções que devemos escolher na ordem correta. E quem fala a ordem para a gente são os membros da tribo que achamos pelo caminho. Portanto, colocando na ordem certa, o Golem começa a se mexer. Voltando até o laboratório superior, achamos o Dr. Mangle. Falando com ele, o mesmo diz que está feliz em ver o Golem, e diz que Nindok fez um bom trabalho em desenvolver o soro da juventude. O mesmo soro que o Ian usa nos 5 sobreviventes para os manter vivos para sempre. Nindok criou uma das tecnologias que, no futuro, foi usado pelo Ian para torturar não só ele, mas também os 4 demais sobreviventes. E bem, usando o espelho no Dr. Mangle, ele paralisa. E como um ato de redenção, Nindok ordena que o Golem o mate, e assim ele faz. Saindo do laboratório, achamos um membro da tribo. Falando com ele, a gente passa o controle do Golem para esse membro da tribo esquecida. O membro diz que, por mais que Nindok tenha admitido seus crimes, ele não escapará da punição. Golem, kill Nimdok. You're not as alike as I thought, Nimdok. The spark of humanity somewhere, always that wretched little spark. You've confronted your past, but you refuse to continue your research. That's what I asked you to do, since you now identify with your victims. I suppose it's only right that I let you experience their tortures, too. You're the last player in my little game. I urge you, do not fail, as the others have failed. O nosso último personagem é o protagonista do conto, quer dizer, aquele pelo qual vemos o mundo, os nossos olhos, o Ted. Hey, you're my favorite, baby. I mean it. I really can't stand all the rest of these people. Every one of them has some fatal glitch in personality. Whiners, freaks, crips, cowards, every one of them. Not you, Ted. No, not you, Ted. Antes de tudo, o contexto. Antes ele era um vigarista, que se aproveitava do seu charme e beleza para se aproveitar de mulheres ricas e solteiras. Mas ele tinha um grande medo de ser descoberto no pulo, e aqui o Ian o deixou completamente paranoico e com medo de ser descoberto. Além de que, ofereceu liberdade se ele pudesse resolver um enigma de um quarto escuro. Ted é jogado em um castelo medieval, onde ele decide ajudar a sua amada esposa, Ellen, que aparentemente está doente porque sua madrasta é maligna e jogou uma praga. E essa é a base da história do Ted, pelo menos no jogo. E olha só, eu vou te contar que eu não sou tão fã assim dessa fase, eu acho ela bem mais ou menos. É a famosa fase chata de um jogo bom.
Aquela fase que é pra dar aquela equilibrada, mas sei lá, essa fase aí eu não curto muito não, eu acho bem chata. E assim que nascemos nesse resto de fim do mundo, Ted caminha para o único lugar possível, e lá, a telas de computador. E sem muito enrolar, a gente interage com a TV do castelo, e somos jogados para dentro dela. Em seguida, já que estamos dentro da TV, caminhamos até o castelo. Tem algumas decorações e interações que o Ted faz com o castelo, mas olha, sinceramente... Por fim, achamos o quarto da Ellen, e ela está de cama, já muito doente. E falando com ela, a mesma acha que foi o Ian que fez isso com a mesma. E foi mesmo, foi o Ian. E ela nos pede para encontrarmos seu espelho para que ela possa se ver. Ela diz que está na cômoda bem ali ao lado, porém, chegando no móvel, não achamos nada. E falando com ela sobre isso... Ted, please tell me you found my mirror. I looked on your dressing table. Your mirror's not there. You have to find it, Ted. It's the only thing keeping my stepmother away, and it's the only thing that can finally end my suffering. E agora vem a grande busca pelo espelho, que ocupa 90% da fase. Voltando até o salão, achamos duas portas, bem ao lado, e lá dentro há prateleiras com livros que você pode interagir, e o Ted vai falar alguma coisa sobre eles. Porém, alguns deles revelam segredos e informações bem úteis, que logo eu compartilho com vocês. De quebra, achamos um taco de vidro. Descendo, achamos a cozinha, e lá dentro tem uma moça. Ela fala umas coisinhas aqui e ali, mas ao perguntar sobre o espelho, ela diz: Where can I find a mirror? What do you want with a mirror? Those are pretty rare, what with an ugly woman in charge of the castle. Please, I need to find a mirror. And you are what I need. I'll make a deal with you. I will tell you where you can find a mirror if you spend some quality time in my bed. Rapaz, eu acho que esse papo desandou um pouquinho. Enfim, ela pede pra gente... vocês entenderam. Ela pede isso 2 vezes e após recusar, ela fica muito brava. Mas ela diz que irá nos ajudar se a gente consertar o fogão em troca. E após finalizar essa tarefa muito difícil, nós falamos com ela de novo e... I fixed your oven. Now where is the mirror? Sorry, I don't know where a mirror is. But at least now I can finish dinner. Why, you used me, you bitch! Just like you tried to use me, you snobby bastard. Aparentemente, nos passaram a perna. E bom, tentando mais uma vez adquirir alguma informação, essa moça finalmente nos fala algo útil. Listen, the old woman knows where the mirror is, but she's afraid of it. She obviously can't get to it herself, or she would have destroyed it by now. A gente sai da sala. Is Lady Ellen prepared? As ready as she will ever be. The spell keeps her body weak, but she will remain conscious. The art of sacrifice is reduced to science. And what of the glamour? We must wait for its removal. It remains beyond our best efforts. Then we wait for a prince. With his help, we can open the gate to the other world. Antes de irmos ver o que é, voltamos para falar com a Ellen. Porém... E olha só, achamos o diabo. Quem diria? Ele diz que está aqui para buscar a alma da Ellen e afirma que o Ian não controla nada. Mas, é aquelas coisas. Saímos do quarto e seguimos até onde aquela sombra estava. E aparentemente não é nada demais. Porém, essa gárgula segura um ídolo em suas mãos. E assim que pegamos ele, voltamos até o salão principal, arrumamos a porta e empurramos a armadura para bloqueá-la. Voltando ao subterrâneo, pensamos que não há mais nada aqui. Mas eu vi muito Scooby-Doo quando era mais nova. Portanto, sei que existe uma passagem secreta bem aqui. E olha só, não é que tinha mesmo? E falando com a bruxa... What's this about a gate? The gate is a passage into the surface world. It is the only way out of this place. What's supposed to be my role in this ritual? I need you to destroy Ellen's mirror. She has been using it to keep me away from her. I want you to break it so that I can complete what I have started. Why can't you open the gate without the mirror? There are others who have an interest in Ellen's fate. That mirror may be the only way to keep meddlers from interfering. Perhaps there's something else I can do for you instead.
Well, it has been a long time since my husband left. If you can satisfy my needs as a woman, then I will help you escape. De novo, esses papos estranhos de satisfação e cama. Que isso, cara? Bom, agora temos que achar o espelho para que a bruxa do 71 consiga terminar o seu ritual e nos levar até a superfície. Não sei se comentei, mas todo o enredo do jogo, e do conto também, se passam no subsolo da Terra. Enfim, voltamos às buscas. A gente volta até um daqueles quartos com livros para interagir, pois agora há um novo livro que foi adicionado, e que nos ensina palavrinhas mágicas para usar em rituais. A gente volta até a bruxa, lançamos um abracadabra e bingo, a velha cai, deixando cair também uma vela. E colocando a vela no círculo mágico, um demônio acaba sendo invocado, e ele é o Surgat, aquele que abre as portas. Na demonologia, ele é dito como um demônio menor com o poder de abrir fechaduras, e no jogo é a mesma coisa, o diabo fala isso também. Enfim, conversando com o Surgat, é dito que ele pode sim abrir a porta trancada da cozinha e nos mostrar a superfície. Porém, o bicho quer a alma da Ellen em troca, coisa que não iremos dar. Voltamos até a cozinha e interagimos com a porta, trancada como sempre. Porém agora, temos o Surgat para abri-la. Você lembra do caco de vidro que pegamos? Pois bem, a gente precisa dá-lo ao Surgat, pois no caco de vidro há o nosso sangue. Feito isso, pedimos a ele para que abra a porta. Dito e feito. Voltando até a cozinha e passando pela porta, se depara com um grande quarto, com uma grande foto do diabo. Ele está se olhando no espelho. E há também uma câmera com o espelho quebrado. Enfim, com tudo isso em mãos, vamos voltar e tentar interrogar o diabo. Eita! Já falo com ele. Interagindo com o El Diabo, ele diz que sabe onde está o espelho, porém não vai nos falar, pois ele escondeu justamente para o anjo não usar contra ele. Já aproveitando que o anjo está aqui, vamos falar com ele. Ele diz que veio buscar a alma da Ellen e guiá-la até o paraíso. E nós, sem perder tempo, perguntamos: Can you tell me where Ellen's mirror is? No, I haven't seen the mirror. Bem, saímos do quarto e vamos até o cômodo da esquerda, onde há os livros para a gente ler. E lá, há o livro da Divina Comédia, e era dentro desse livro onde o diabo tinha escondido o espelho. E agora, com o espelho em mãos, podemos voltar e trocar um papo com o diabo. Mostramos o espelho para ele, e o bicho é sugado para dentro dele. Mostramos para Ellen o espelho, e ela se vê nele, e diz que agora pode morrer em paz. E o anjo, após isso, leva sua alma para o céu. Voltando até o Surgat, nós jogamos o diabo dentro do círculo mágico, já que ele não vai poder sair de lá de qualquer jeito. Dito isso, pedimos para que o Surgat nos mostre a superfície, e ele realmente faz isso. E vimos que o mundo está uma bela bosta. Enfim, o jogo acaba, Ted é puxado para algum lugar, e a voz do Ian é ouvida. Too bad, Ted. Writhe in sweet agony. The knowledge the surface world is no longer habitable to your kind. No, not ever again. E bom, agora vem o ato final. Os 3 supercomputadores originais que formam o Ian se desprendem e tentam nos ajudar a se livrar do Ian. Precisamos agora jogar com 5 personagens novamente e resolver alguns puzzles, para que assim a gente consiga nos libertar. Então, vamos começar com o Nindok. Estamos em um lugar que é para ser a representação do cérebro do Ian, onde vamos achar a famosa trindade freudiana, o ID, Ergo e Superego. A nossa missão aqui é tentar desativá-los de dentro para fora, assim matando o Ian, desativando os 3 supercomputadores. O Nindok chega a achar o Surgat, e ele diz que há uma colônia de humanos na Lua. Eles estão hibernando e que não foram tocados pelo Ian. E falando um pouco com o Surgat, os outros 2 supercomputadores aparecem e a gente então recebe a missão de desativar tudo. Explorando a área, Nindok acha o primeiro e resolve falar com ele. Falando com as cabeças, ela diz que sim, é uma parte adormecida do Ian, uma que não quer matar a gente. Ele diz que não pode nos ajudar, mas pode dar conselhos, coisa que a gente ignora, essa cabeça não serve pra nada. Enfim, seguimos.
Chegando na área seguinte, vemos crânios humanos no chão, e interagindo com um deles, um membro da tribo perdida fala com Nindok, e após isso, uma espécie de elevador surge. Nindok tenta ao máximo interagir com ele, mas acaba, por fim, morrendo. Precisamos escolher um outro personagem. Gorrister é o nosso escolhido, e ao invés de irmos para a direita, seguimos para a esquerda, para ver o que tem lá. À esquerda, a outra parte do cérebro do Ian, e falando com ela... Are you gonna help me to escape from here or not? Tasty morsel. Come close and let my tongue be our guide. Foi uma ação suicida e Gorrister finalmente alcançou a morte. Precisamos escolher mais um personagem, e da vez é Benny. Assim como Gorrister, escolhemos ir pela esquerda, mas dessa vez vamos ignorar a cabeça amarela. Chegando no fim, acabamos entrando numa sala com um computador no meio e tentando interagir com ele. Benny has rejoined his squadron at last. Nos restam apenas 2 sobreviventes, e a nossa sorteada da vez é a Ellen. Bom, não tem muito para onde ir, então vamos para a direita novamente. Quem sabe a morte de Nindok tenha ativado alguma coisa. Chegando onde ele morreu, aquele elevador ainda está lá, e interagindo novamente com as caveiras, Ellen toma um choque, mas acaba ganhando um controle. A gente descobre que há uma outra passagem, um outro caminho um pouco mais abaixo, e é pra lá que a gente vai. Lá dentro tem apenas 2 estátuas, mas usando o controle... Bom, não temos como passar pelos lasers, mas há um outro caminho ali na frente, e passando por ele, achamos a terceira grande mente do cérebro do Ian. Tentamos falar com ele, porém, é morte. Ellen has gone where no one can ever hurt her again. Só nos resta um personagem, o Ted. Escolhendo ele, bom, não adianta de nada. Não importa o que a gente faça, é tarde demais. Para avançarmos, a gente ia precisar dos outros 4, mas ambos estão mortos. E não há nada o que fazer por aqui. Nada além de aceitar o nosso destino. Portanto, eu escolho só acabar com isso de uma vez, pois o Ian venceu. Achei que eu poderia voltar a interpretar o Cavaleiro Elegante ou derrotar um monstro maligno, mas os outros estavam certos. Meu caráter é muito falho, e todos os meus segredos foram desvendados. Achei que o Ian já me odiava antes. Eu estava enganado. Não era nenhuma sombra do ódio que ele agora jorrou em todos os circuitos impressos. Ele garantiu que eu sofreria eternamente. Os outros estão mortos, finalmente livres de sua tortura. Ian está ainda mais furioso por isso. Isso me deixa feliz. E, no entanto, Ian venceu. Simplesmente teve a sua vingança. Eu não tenho boca, e eu preciso gritar. E é assim que acaba o jogo de A Have No Mouth and a Must Scream. Uau! Vamos por partes. Sim, eu sei que há mais finais esses que o Ian perde e os humanos ficam vivos, mas eu preferi narrar esse final, o final ruim do jogo, porque eu acho que esse seria o final verdadeiro, pois condiz com o conto original. E aqui eu vou falar que, apesar das opções de finais serem legais, pois mostram um novo desfecho para a história, eu achei meio desnecessário talvez. No conto não há um final feliz, todos morrem e Ted fica preso naquele corpo bizarro,
Não há uma vitória, apenas derrota, e eu amo isso. Eu gosto muito quando histórias de terror, seja em jogos ou em outras mídias, acabam com o vilão vencendo ou sem um vencedor em si, com um clima de que nada mudou de fato. Eu gosto do conto justamente por isso, os heróis acabam perdendo e o vilão vence. Isso em uma história de terror me atrai muito. Eu posso citar também o mangá Hellstar Remina, do Junji Ito. E no final, ela só come a Terra e a Remina e aquele filho astronauta ficam presos num bunker, vagando para sempre no espaço. E é ali que a história acaba, com aquele ar de que já era, a morte virá, é só questão de tempo. E por causa disso, os finais onde ganhamos, para mim, GHO, é meio que, sei lá, eu não gosto muito. Por isso, eu decidi falar do final onde geral morre. Eu acho bem mais legal assim. Falando do conto agora, é óbvio que ele sofreu mudanças, mas vamos falar das mudanças principais, os personagens. No jogo, Gornstein é um suicida que carrega a culpa de internar a própria esposa. No conto, ele era um pacifista, porém o AM transformou ele em um ser totalmente apático. A Ellen, no jogo, é uma mulher que sofreu isso aqui no elevador e seu abusador usava amarelo, fazendo com que ela desenvolvesse a fobia da cor amarela. Toda sua trama gira em torno disso. Já no conto, ela era uma mulher que preservava sua castidade, porém Anne alterou a sua mente de tal modo que fez com que ela tivesse grandes desejos e não conseguisse se controlar muito bem. Se é que você me entende. E ela encontrava prazer em fazer aquilo com Benny. Que bom, vamos falar dele. No jogo, Benny era um ex-comandante militar, e ele era muito exigente e mandão. Já no conto, ele era um símio grotesco que tem uma grande peça. Vamos por assim dizer. O que faz ele e a Ellen fazerem aquilo com muita frequência. O Nindok, no conto, é dito que ele fala com sotaque alemão. Ele sempre se perde do grupo e volta traumatizado. Que no jogo, bom, vocês sabem. E por fim, o Ted, que no conto, além de ser os nossos olhos, descobrimos que ele se sente odiado pelo resto do grupo, pois ele acha que o Ian não o alterou. Mas ao decorrer do conto, fica muito claro que o Ian mexeu sim com ele. Mas Ted é incapaz de notar ou de enlouquecer junto com os demais, e é ele quem dá o fim na vida de todos. Eu gosto do jogo de I Have No Mouth. É um terror psicológico bem interessante. Claro que você vai ficar bem mais imersivo se ler a obra antes, mas ainda assim, é um jogo bem interessante de se jogar. É puro texto e clique, mas é um jogo bem feito. Eu fico imaginando como que seria um jogo desses hoje em dia, pois ele foi feito em 95, e mesmo assim é um baita jogo, é divertido e te deixa apreensivo. Claro que para a época não dava para fazer muita coisa, mas ainda assim é bem interessante. E eu fico triste em saber que jogos assim raramente vão nascer hoje em dia. E eu, honestamente, não entendo porquê. A base tá aqui, ela funciona. Não existe essa de não vai dar. É claro que vai. Dá tempo e dinheiro para a galera certa que eles vão fazer. Imagine esse jogo nos dias atuais, com gráficos melhores ou com uma pixel art mais bonita, uma extensão da história que aumenta o terror psicológico, uma violência gráfica que temos hoje em dia. Isso seria simplesmente muito foda. E é uma pena que grandes empresas não pensam assim, e o que nos resta fazer é torcer para que o povo indie faça por nós. De todo modo, fica aqui a minha indignação. Ah, e você lembra que eu falei sobre o canibalismo em relação ao Benny? Pois bem, há uma cena que foi removida do jogo original. Bom, como eu não posso descrevê-la, eu irei mostrá-la. E o que é essa cena? Bom, eu deixo que a sua imaginação imagine uma resposta para isso. E bem, eu acho que é isso. Esse foi I Have No Mouth in a Must Screen, a distopia mais horrível que eu já vi. E se você está até aqui, eu espero que eu tenha te entretido durante essa caminhada. Espero que tenha gostado e se interessado pelo conto, pelo jogo ou por ambos. São obras muito boas e merecem ser apreciadas e consumidas. E eu acho que é só isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Espero não ter falado muito nos assuntos que eu mais me prolonguei, e espero ter falado o suficiente nos assuntos que eu menos falei. Eu espero te ver numa próxima e até!